sociedade contemporânea convive com grande quantidade e variedade de meios de comunicação que manejam e produzem um sem número de informações, notícias, opiniões e análises. Mas será que temos ampliado na cena midiática o espaço para a presença de vozes diversas e diferentes, capazes de expressar a multiplicidade brasileira em suas várias dimensões, social, política, econômica e cultural? Será que os grupos de comunicação cumprem com isenção, entre outros, o papel de fiscalizar governos, de informar, de formar opinião e de promover cidadania? Como está posta a relação entre a mídia e a política? Estas e tantas outras questões que envolvem uma dimensão bastante poderosa de nossa democracia estão no centro do debate que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje fala sobre as relações entre mídia e política. Para essa conversa, eu tenho o prazer de convidar Laurindo Leal Filho, Lalo, jornalista, Renata Miele, secretária-geral do Centro de Estudos Barão de Itararé e do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, e Eduardo Guimarães, blogueiro do blog cidadania.com.br. Bem-vindos. Obrigada. A mídia, entre outras muitas capacidades, consegue intermediar relações entre vários grupos sociais, econômicos e políticos, fiscalizar o Estado e a sociedade, denunciar possíveis irregularidades e influenciar a opinião pública. Nas últimas eleições, tivemos claras demonstrações de como a mídia pode manipular informações para tentar produzir resultados eleitorais. Na opinião de vocês, como a mídia brasileira exerce a sua liberdade de expressão e de que forma interfere nos rumos da política nacional? Eu vou começar pelas damas, bem-vindos de novo. Renata, como é que a mídia interfere nos rumos da política no Brasil? Luiz, obrigada pela oportunidade de participar aqui mais uma vez do Melhor e Mais Justo. Eu acho que interfere da pior maneira possível, né? Interfere se constituindo hoje no país como um partido político de oposição, vocalizando interesses políticos e econômicos de uma elite que tem sido derrotada nas urnas nas últimas eleições, mas que insiste em tentar criar um ambiente político para reverter essa derrota eleitoral e voltar ao poder no país, né? E eles fazem isso criando ou dando vazão a escândalos, sensacionalismos, destruindo reputações, criando instabilidade institucional, econômica, tentando mostrar um Brasil que, na verdade, não corresponde à realidade do Brasil. Acho que isso ficou muito explícito, por exemplo, durante a Copa do Mundo, né? Onde eles chegaram ao ridículo de dizer que o Brasil se sairia muito bem dentro do campo, mas seria um fiasco fora do campo. E o que nós vimos foi exatamente o oposto, né? Então, eles produzem manchetes cotidianamente para criar um ambiente e uma sensação de que a economia vai de mal a pior, de que a inflação está descontrolada, de que o país está desgovernado. E isso não corresponde à realidade do povo brasileiro que ascendeu socialmente, que foi incluído no mercado de consumo, que hoje tem acesso a direitos que antes não tinha, né? Então, essa é a maneira como a qual a mídia tem procurado influenciar e comprometendo as principais personalidades do país. Eu acho que um outro exemplo que talvez a gente comente aqui foi a tentativa de dar uma bala de prata, né? Um tiro com a capa da revista Veja. Onde dois dias antes do segundo turno. Eu acho que havia uma sensação de que eles tinham ganho a eleição, eles acreditavam que tinham ganho a eleição, e aquela capa seria só um tiro para garantir o resultado. E ficaram
e ficaram perplexos e atônitos ao perceberem que tinham perdido a eleição mesmo com toda essa movimentação golpista que a mídia produziu durante o processo eleitoral. Lalo, entra na conversa, bem-vindo. Olha, Tutu, eu queria complementar um pouco o que a Renata começou a falar, lembrando que a mídia surge, não é, no liberalismo, imbuída da aura de que seria o quarto poder. Até hoje muita gente fala, de uma maneira completamente equivocada, que a mídia é o quarto poder. Na verdade, ela deixou de ser o quarto poder, o poder vigilante dos outros poderes, há muito tempo, e principalmente aqui no Brasil, porque ela não tem nenhum tipo de controle, né? Ela age como um empreendimento comercial, mas com cunho político, para interferir nos poderes da República. Tanto é que nós já tivemos, infelizmente, a história no início dos anos 90, de uma mídia que colocou um presidente da República e depois tirou. Isso não sou eu que estou dizendo, foi a viúva do Roberto Marinho que disse. O Roberto colocou o Collor, depois não gostou e tirou. Quer dizer, isso não é mais quarto poder, isso é um poder em si, né? E também não sou eu que digo que é um poder em si. A Renata se referiu aí ao poder dessa mídia declarado pela própria representante desses jornais, que foi a diretora-presidente da Associação Nacional de Jornais, diretora da Folha de São Paulo, quando presidia a associação que reúne essa grande imprensa, ao dizer que, como a oposição era muito fraca aqui no Brasil, nós, mídia, fazemos a oposição. E estão fazendo isso com muita competência. Tem até um grupo meio secreto, meio esquisito, chamado Instituto Milênio, que elabora toda uma dinâmica que coloca essa cultura, né, principalmente essa cultura golpista, na rua através dos meios de comunicação. Para exemplificar, a Renata falou da Veja no sábado, mas a essa ação criminosa da mentira que a Veja colocou na capa no sábado, eu quero acrescentar uma outra que passou o sábado, o final do sábado, pré-eleição, e todo domingo. Nós temos informações, Eduardo, que havia um grande número de pessoas no sábado e no próprio domingo ainda indecisas. Não tinham clareza do voto. Eu mesmo falei com muita gente, vocês devem ter falado, eu não sei bem, não gosto do PT, não sei o quê, mas também não quero essa volta com esse Aécio. Durante o sábado, final do sábado e no domingo todo, as rádios principalmente e também as televisões ficavam especulando. Há boatos, há rumores que o PT mandou assassinar o doleiro que está fazendo as denúncias da Petrobras. Quer dizer, não assumiam que houve isso, mas ficavam... Isso é uma tática dessa mídia orquestrada pelo Instituto Milênio, que fica soltando essas informações. Eu tenho absoluta convicção que se nós tivéssemos uma lei de meios funcionando, uma pluralidade de informações maior, nós não passaríamos aquele frio na barriga do final da tarde do domingo, quando havia a possibilidade até da oposição ganhar a eleição. Eu tenho certeza que o resultado seria outro. Não que a Dilma fosse ganhar no primeiro turno, mas a vantagem seria muito maior. A mídia teve, talvez, em toda a história do Brasil, nós tivemos outros momentos em que ela atuou, mas como esse, nunca. O papel de interferir no resultado eleitoral, como interferiu. Porque eu tenho certeza que, se o papel da mídia fosse outro, a vantagem seria muito maior da mídia, da Dilma, em relação ao Aécio. Um lacerdismo elevado ao quadrado. Exatamente, né? exatamente. Eduardo, bem-vindo de novo ao Melhor e Mais Justo. Mídia e política. Você pergunta como é que a mídia influi nos processos eleitorais. Então eu vou mais na parte operacional, já que a parte teórica foi tão bem explicada. E no operacional funciona o seguinte, a gente tem que dividir, os meus amigos vão concordar, a imprensa entre a mídia eletrônica e a mídia impressa. Né? Os veículos impressos, onde o radicalismo é maior, e são feitas teses e apresentados balões de ensaio que acabam indo parar na televisão conforme o caso. E a televisão, ela, até pelo seu poder de bomba atômica, e a grande bomba atômica dessa eleição foi o Jornal Nacional, né? Tanto que ficou aquela expectativa na sexta-feira, na quinta-feira à noite, com a divulgação da reportagem da Veja, no perfil da Veja no Facebook,
estava a expectativa se no dia seguinte o Jornal Nacional ia dar, inclusive não deu. Uhum. E o que acabou, talvez, segundo alega o Jornal Nacional, levando aquela matéria para o Jornal Nacional No sábado. no sábado, teria sido aquela manifestação diante da Veja, por conta da falsidade da matéria, né, que foi reconhecida, inclusive, pelo TSE, que puniu a Veja. Mas aquela manifestação eu considerei um pouco equivocada, porque o argumento da Globo para levar uma matéria absurda daquela para o Jornal Nacional foi justamente o que você coloca, porque eleição é imagem, você coloca a imagem daquela pichação, então você remete a um radicalismo, a uma coisa que, na verdade, esse radicalismo estava do outro lado. Agora, viu, Edu, a gente tem algumas informações de gente de dentro das emissoras que na quinta-feira à noite houve uma articulação, uma conversa entre o Globo, Band, Record, SBT, Record não, acho que Globo, Band e SBT, para analisar se eles iriam ou não repercutir nos seus telejornais a matéria da Veja. E parece que houve uma orientação jurídica de que eles não fizessem isso na sexta e fizessem só no Porque sábado, daria direito de resposta para não ao dar o PT. direito de resposta. Não, essa aí realmente eu ia chegar nesse ponto. Não foi só bom mocismo que moveu vários veículos, né, que acabaram não repercutindo imediatamente, mas foi, inclusive na própria Folha de São Paulo, mas foi a possibilidade de o PT obter direito de resposta na própria Globo e também jogando para o sábado, eles conseguiram evitar que o PT obtivesse esse direito de resposta. Mas também eu acho que houve um equívoco ali, porque inclusive outros veículos que reproduziram, eles usaram, porque o brasileiro é aquela coisa do homem cordial, né? O brasileiro tem essa coisa de ser avesso a qualquer tipo de radicalismo. Então, por exemplo, é evidente que a mídia não ia colocar eleitores do PSDB agredindo um cadeirante porque tinha uma camiseta vermelha. Pessoas que foram agredidas por usar camisa vermelha, isso na reta final da eleição não vai. Então, por que mecanismo a mídia, englobando aí esses dois braços da mídia, né? De que forma a mídia influi nos processos eleitorais? Ela influi na avaliação dos governos, dos políticos e tal. Ela influi blindando um lado e expondo o outro. Então nós temos um caso bastante flagrante aqui, esses dias. A Polícia Federal condenou 33 envolvidos no escândalo dos trens de São Paulo. Dos trens, né? Alstom, Siemens, é um escândalo muito parecido com o da Petrobras. Tem doleiros envolvidos, tem delação premiada, tem todos os componentes. Qual é a diferença? Não tem político no meio. Um esquema que durou de 1998 a 2008, os governos Mário Covas, Alckmin, Serra, esquema bilionário. No limite, esse esquema chega, parece que a mais de 10 bilhões de reais. E não tinha político nenhum no meio. Então, quando E o nome e a sigla do partido não aparece na manchete. Não aparece. Agora, quando é do PT, ela está sempre em destaque. Não aparece, mas tem uma coisa mais grave ainda. Essas manchetes que são dadas e não cita nome de partido, elas também não abordam a culpabilidade, por exemplo, indicada nas investigações de uma liderança política como José Serra, que ele foi citado pelo delator do caso funcionário da Siemens, o Heinheimer, que ele diz que o Serra aconselhou esse grupo a se reunir em cartel e fazer um preço
Todos eles combinados para vencer a licitação e depois dividir com os outros. Muito bem. O Serra, debaixo dessa acusação de um dos envolvidos, que não é diferente da delação do que diz o Paulo Roberto Costa, o Youssef, nem nada, ele não foi exposto em momento nenhum. Exatamente. E tudo aquilo que esse Youssef fala, Paulo Roberto Costa fala, todos esses delatores falam, agora esse da Toyo Cetal aí, que acusou a propina com recibo, agora criaram a propina com recibo, esses estão expostos todo dia. E esse que você acabou de citar, Edu, esse ele tem uma ligação familiar até com altos dirigentes e militantes do PSDB. Essa relação também não aparece. Ele é primo do Marcos Mendonça, que é da Fundação Padre Anchieta. Presidente da Fundação Padre Anchieta. Eu preciso fazer um primeiro intervalo, mas a gente volta com esse importante debate. Até já.